Bom, pessoal, continuando aqui com a terceira parte do Karl Marx, a gente falou anteriormente sobre a superestrutura, né? Aquele andar de cima do edifício social, digamos assim, que é composta pela nossa consciência e a nossa forma de pensar a própria sociedade. Então, ali existem instituições jurídicas, né, políticas e também ideológicas. São as formas da gente entender, compreender a nossa sociedade. Então, Marx, por exemplo, no século XIX, ele denuncia o Estado burguês, né, o Estado de Direito, porque esse Estado seria uma reprodução das ideias da burguesia. Ele é ocupado pela burguesia e defende as ideias da burguesia. Só que ele faz isso de forma mascarada. Então, quando, por exemplo, ele afirma a igualdade jurídica, ele mascara a desigualdade social. Quando ele diz todos são livres, ele diz isso para o burguês e para o proletário. O burguês é livre para oferecer o salário que ele quiser e o proletário é livre para aceitar ou não. Só que na prática, por necessitar do dinheiro, o proletário ele se sujeita a condições de trabalho ruins, porque a desigualdade econômica impede ele de pleitear melhores condições de vida. Bom, essa negação é ideológica e é uma forma de alienar, ou seja, de você impedir que esses trabalhadores tenham consciência, o que o Marx chama de consciência de classe, ou seja, a capacidade de autoanálise, de ver, opa, eu estou em uma situação por causa dessas questões e isso é ruim para mim. Então, não é à toa que o Marx diz que a revolução começa com a tomada de consciência de classe. A partir do momento em que eu sei qual classe que eu estou, quais são as minhas determinações econômicas, eu luto pelo aquilo que eu acho adequado. No caso do Marx, ele defendia a luta, a revolução do proletário. Bom, quando o trabalhador vende a sua força, o Marx diz que ocorre o processo de fetichismo da mercadoria e reificação do trabalhador. Ele chama de fetichismo porque o fetiche vem das sociedades ditas primitivas, que é como se os objetos adquirissem vida, adquirissem alma, eles fossem animados, né? Aqueles amuletos que seriam das sociedades antigas, mágicos, né? O Marx vai dizer que na sociedade capitalista a mercadoria adquire vida, porque o seu valor de troca se torna superior ao valor de uso, que é composto de forma subjetiva. Então uma mercadoria acaba se tornando mais importante. Então, por exemplo, uma pessoa que é dona de um conjunto de objetos torna-se mais importante do que uma pessoa que não é dona desse mesmo objeto. Então, reparem, o que torna a pessoa importante é ter a posse, por exemplo, de bens materiais. Isso tornaria ela mais relevante e mais importante. Mas quem na verdade dá importância são os bens materiais, não a pessoa. Se eu troco João por José, Maria por Ana, a importância é o objeto. Ora, se ocorre o fetichismo da mercadoria, essa mercadoria se torna um objeto vivo, né? Que desejamos ter aquele objeto porque ele supostamente nos traz um benefício para além do valor de uso. Na mesma proporção que ocorre o fetichismo, ocorre também a reificação, que é o ser humano transformado em coisa. Então, um objeto é importante, enquanto o ser humano não é importante. É a chamada desumanização do sujeito. Então, voltamos aqui para ver alguns conceitos dele. Na concepção da ideologia dele, é uma falsa verdade. A gente já viu. É uma falsa explicação da realidade para esconder as relações sociais. E alienação, para o grego, vem do grego, que significa separação. Ou seja, a pessoa fica alheia de si mesma, não tem consciência de si mesma.
Então, isso impediria que a pessoa compreendesse de forma adequada a realidade a qual ela pertence. E isso favoreceria a exploração. E com isso, terminamos aqui a terceira parte do Karl Marx.